paz do Senhor a todos, sou o Diácono Jean. Nós vamos estar dando continuidade em mais um estudo bíblico do livro do profeta Neemias. A aula passada a gente havia feito a exposição do capítulo 5, dos versos de 1 a 12, e hoje nós vamos estar completando o capítulo de número 5, né? Nós vamos fazer um pouco diferente, que eu creio que fica não fica tão extenso para fazer a leitura de uma vez, né? Você que está com a sua Bíblia, peço que acompanhe aí a leitura para a gente podermos ir dando sequência no estudo. Então, Neemias capítulo 5, o verso 13 vai dizer assim: Depois tirei a faixa que usava na cintura e a sacudi, e disse: É assim que Deus vai sacudir qualquer um de vocês que não cumprir a sua promessa. Deus tirará dele a sua casa e tudo que ele tem, e o deixará sem nada. E todos os que estavam ali disseram: Amém, que assim seja. E louvaram a Deus, o Senhor, e cumpriram a promessa que havia feito. Bom, aqui nós vemos nesse capítulo, no versículo de número 13, sendo cumprido aquilo que Neemias fez. Porque nos outros versículos que nós tratamos na aula passada, nós vemos a forma que o povo estava sendo explorado. A nação estava sendo explorada, ela sofria oposição dos inimigos externos e estava sofrendo usura, né? Sofrendo uma crise interna. Por quê? O que era usura? Usura nós tratamos na última aula, que são aquelas pessoas que elas já têm muito, só que elas não contentam com o que têm. Então, em outras palavras, elas buscam roubar o que as outras pessoas têm, né? Então são pessoas gananciosas, né? Então era isso que estava acontecendo. O alto imposto, as coisas muito caras, né? Se eu tinha uma plantação de vinha e eu conseguisse fazer um valor X, metade era de imposto. Então, conclusão disso, a família não conseguia se manter, a família não conseguia ir para frente. Resultado disso, o povo estava passando fome, o povo tinha que vender a sua vinha, o povo tinha que vender o seu pedaço de terra, o povo tinha que vender a sua casa, o povo tinha que pegar recursos com o rei, que era um alto preço. O povo, em outras situações extremas, tinha que dar seus filhos para poder pagar as dívidas, para poder se manter, né? Então, Neemias, ele é informado dessas coisas que estão acontecendo, e ele, como um líder íntegro, ele busca resolver o problema. E no verso 12 nós vemos a forma que ele resolve esse problema. Neemias, ele identifica o problema que estava ali era a ganância. E consequência dessa ganância, porque era povo da gente, era povo deles mesmos que estavam roubando eles mesmos. Então, por consequência disso, Neemias, ele descobre esse problema e ele detecta que o maior problema foi por falta do temor do Senhor. Esse capítulo 5 é muito interessante e é fundamental, irmãos, porque nós, como estamos em processo da nossa caminhada cristã, se faltar o temor, nós vamos parar, nós vamos perecer, nós não vamos conseguir dar sequência na nossa caminhada cristã. Porque nós vemos aqui que a nação começa a fazer a reconstrução dos muros, as coisas estão dando tudo certo, a oposição não é uma realidade, mas porém, nós podemos enxergar que Neemias estava conseguindo reconstruir os muros. No capítulo 4 e o verso 10, que nós já estudamos, nós vemos que, devido às pessoas sofrerem muito externamente, elas começaram a parar para ver o tamanho do inimigo e perder o foco de Deus. Por quê? Em outras palavras, o povo, no capítulo 4, verso 10, nós vemos ali um dos líderes da reconstrução, Judá. Ele começa, de certa forma, a olhar para o tamanho da dificuldade. Olha, os carros quebrou e dessa forma nós não vamos conseguir dar continuidade na construção dos muros, né? Ou seja, começa a bater um abatimento interno. E devido a isso, Neemias, ele se preocupa
E Neemias ele começa a relatar o que ele está fazendo. Olha, eu consegui colocar guardas ali em cima, as pessoas estão cuidando, enquanto nós estamos trabalhando, nós estamos tendo segurança. Né? Então não desanime, pois o nosso Deus ele é maior. E lembre-se da sua família. Então Neemias ele dá uma injeção de bom ânimo. Desse mesmo sentido, ele procura detectar o problema, ele vê o que está acontecendo. O que estava acontecendo era que o próprio povo, os nobres, as pessoas que tinham mais dinheiro, estavam roubando os pobres, estavam explorando os pobres dentro do próprio grupo. Então Neemias ele detecta isso e no versículo 6 e 7 ele fala que era usúria e ele detecta o porquê dessa usúria, por que isso estava acontecendo. Isso estava acontecendo por um simples motivo: o temor do Senhor havia acabado pelas pessoas. Então Neemias ele detecta isso, e no verso 13 é isso que ele está dizendo. Depois tirei a faixa que usava na cintura e sacudi, e disse: é assim que Deus vai sacudir qualquer um de vocês que não cumprir essas promessas. Deus tirará dele a sua casa e tudo que ele teme, tudo que ele tem, e o deixará sem nada. E todos que estavam ali disseram: amém. Que assim seja. Aí louvaram a Deus, o Senhor, e cumpriram a promessa que haviam feito. Ou seja, Neemias fez o povo cumprir aquilo que, né, no verso 12 nós vemos que Neemias faz com que os nobres restituem tudo aquilo que eles haviam roubado dos pobres. E Neemias faz uma espécie de um juramento com eles, levam eles até os sacerdotes, os escribas ali, e é como se fosse uma espécie de um contrato ali, dizendo: ó, o povo está restituindo tudo. O povo vai fazer tudo certinho agora, vai devolver aquilo que eles tinham roubado dos pobres, né? E ali Neemias ele fala: olha, se vocês não cumprirem com o que vocês prometeram, Deus ele vai pesar as mãos sobre vocês. Em outras palavras, né? Então Neemias faz com que isso acontece, e ali eles louvam a Deus, glorificam ao Senhor por tudo aquilo que Deus havia feito, que Deus era um Deus de promessa, né? E agora nós vamos entrar aqui. Eu queria falar sobre as marcas de um líder íntegro. Neemias era uma pessoa íntegra. E dessa mesma situação, nós temos que ser pessoas íntegras, cristãos íntegros. Então, dessa mesma maneira, nós devemos aprender com Neemias. Neemias é um homem totalmente íntegro. E vai dizer assim, no verso 14: durante os 12 anos em que fui governador da terra de Judá, desde ao ano 20 do reinado de Artaxerxes até o ano 32, nem eu, nem os meus parentes comemos a comida a que eu tinha direito como governador. Antes de mim, os governadores tinham sido uma carga para o povo, e havia exigido que o povo pegasse 40 barras de prata por dia, a fim de comprar comida e vinho. Até os seus empregados exploravam o povo, né? Então nós lemos aqui até o capítulo de número até o versículo de número 15, e nós estamos vendo a integridade de Neemias. Neemias ele foi governador durante 12 anos na cidade, e o que ele pôde detectar ali? Muita corrupção, muita sujeira, muita imundícia. Não é diferente nos dias que nós vivemos hoje, né? Nós vemos a corrupção que é a nossa política. Eu acho que todo líder político, todo órgão governamental dessa parte deveria ler e estudar o livro de Neemias. O livro de Neemias ele tinha que ser um livro que tinha que ser passado nas faculdades de formação, porque ele é um livro que nos ensina a vencer a adversidade. Ele é um livro que nos ensina a ter uma superioridade diante dessas circunstâncias. O livro de Neemias ele nos mostra como ser íntegro, mesmo com tanto dinheiro rolando, mesmo com tanta coisa, porque os políticos eles acabam se perdendo. E Neemias nos mostra que foi durante 12 anos que ele foi governador da cidade. E ele vai dizer que nem a comida, ou seja, ele abriu mão de todo o direito que ele tinha como governador. Olha só. É como se hoje Neemias pudesse falar nos dias de hoje: não, eu não vou receber esse alto salário aqui. Você pode dividir esse alto salário com a comunidade pobre, porque eu não preciso disso, né? Em outras palavras, né? Foi mais ou menos isso que Neemias fez, né? Então nós podemos ver a forma que ele foi íntegro, né? E vai dizer que antes de mim os governadores tinham sido uma carga pesada para o povo, exigiam muitos impostos, né? Como a gente viu nos primeiros versículos do capítulo 5.
né? Então Neemias aqui já está numa outra fase, porque primeiro ele advertiu os de dentro. O grupo estava cometendo exploração contra os pobres, os nobres, as pessoas mais ricas queriam terminar de roubar mais os pobres. Então, o que aconteceu? Consequência disso, Neemias ele acabou com todo esse mal. E agora Neemias ele está purificando a parte governamental do seu país. Neemias ele começa, primeiro ele abre mão de todos os recursos que ele poderia fazer de acordo com as circunstâncias políticas ali, né? Ele começa a tirar, ele tira todos os recursos que ele poderia receber, ele abre mão disso tudo, né? E ele começa a relatar a forma que o governo era, a forma que o governo era podre, né? Então Neemias ele faz essa pureza, ele faz essa limpeza ali dentro da parte governamental, né? Então ele era uma pessoa íntegra e, irmãos, quando a pessoa ela é íntegra, ela obtém a vitória. Porque ela não se corrompe às coisas do mundo. Ela não se corrompe com a imundícia do mundo. Por isso que eu acho que o capítulo 5 é um dos capítulos mais importantes do livro de Neemias. Porque ele nos ensina a ser pessoas íntegras. Ele nos ensina a preservar o temor do Senhor. Uma pessoa íntegra, ela só é íntegra a partir do momento que ela tem o temor do Senhor. A partir do momento que ela exerce o temor do Senhor. Neemias ele mostra que quando os nobres começam a explorar os pobres, é porque faltou o temor de Deus. E Neemias mostra que para revolucionar, que para transformar um governo podre, igual era a da nação de Judá, ele mostra que é com o temor do Senhor que se purifica tudo. No livro de Salmos, o salmista vai dizer que o temor do Senhor, ele nos limpa. Em outras palavras, ele nos regenera, ele nos transforma. Então, por isso que é necessário o temor do Senhor em nossas vidas, né? Então, aqui no verso de número 16 vai dizer, do verso 15 parte B, até os seus empregados exploravam o povo, mas eu agi de modo diferente, porque temia a Deus, né? É o que a gente está falando aqui. A diferença de Neemias com a corrupção é que ele era um homem temente a Deus. Quando você é um homem temente a Deus, você preserva totalmente os seus princípios. Os seus princípios como cristão, eles são preservados, né? Por isso que é necessário o temor do Senhor, né? No verso 16 vai dizer, trabalhei com todas as minhas forças na reconstrução da muralha, e não comprei nenhuma propriedade, e todos os meus empregados ajudaram na reconstrução. Esse é o verso 16. Também, verso 17, também hospedei na minha casa 150 judeus e os seus chefes, além de todas as pessoas das nações vizinhas que vinham à minha casa, né? Então, você vê a forma que Neemias ajudava o próximo. Quem obtém o temor do Senhor, ele obtém o zelo para com os seus próximos. O temor do Senhor é o princípio de amor. O temor do Senhor é zelo para as coisas de Deus. E as coisas de Deus envolvem amor. O Evangelho é amor, né? Então nós vemos que Neemias ele abre mão de tudo. E ainda pelo contrário, ele abriu mão dos seus recursos como governador e ele ainda hospedava as pessoas. A Bíblia vai nos dizer que ele hospedou mais de 150 pessoas judias dentro da sua casa, incluindo chefes, incluindo pessoas importantes, pessoas líderes que ajudavam ele. Ele colocou dentro da sua casa, ou seja, ele ajudava quem ele podia, ele ajudava mais, ele fazia mais do que ele podia. Então, nós vemos a importância de ser uma pessoa íntegra. Nós vemos a importância de nós preservarmos o temor do Senhor. Preserve o temor do Senhor na sua vida, né? E o verso 18 vai dizer, todos os dias eu mandava preparar um boi, 6 ovelhas das melhores e muitas galinhas, e cada 10 dias eu mandava vir uma nova remessa de vinho. Mas eu sabia que o povo tinha de trabalhar no pesado. Por isso, não pedi o dinheiro da comida a que eu, como governador, tinha direito. Ó Deus, eu te peço que leves em conta tudo o que fiz por este povo, né? Então, como é rico o livro de Neemias. Aqui nós vemos que, enquanto os nobres, quando perderam o temor do Senhor, estavam explorando os pobres, Neemias estava ajudando. Neemias ele abriu mão de todos os seus recursos como governador, ele abrigou pessoas dentro da sua casa e mais, ele dava bois, ovelhas e galinhas.
ele ajudava. Olha só. E o mais interessante, ele sabia que o povo, os trabalhos deles eram uma carga muito pesada. Então o que acontecia? Ele ajudava. Ele reconhecia o trabalho pesado que os irmãos estavam fazendo. Reconheça o teu próximo. Neemias reconhecia. E isso tudo é um único princípio: o temor do Senhor. O temor do Senhor, ele nos regenera. O temor de Deus, ele leva a nós a levarmos os princípios de Deus a sério. É ter fidelidade. É princípio de sabedoria. Lá em Provérbios capítulo de número 1, o Salomão ele vai dizer, o homem mais sábio do mundo vai dizer que o princípio de sabedoria é o temor do Senhor. Ou o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Né? Então, Neemias aqui ele não pede dinheiro da comida a que ele como governador tinha direito. Ele não precisava disso. Ele estava dando para o povo isso aí. Né? Então, para vocês verem a forma que a gente necessita de buscar cada vez mais as coisas de Deus, de pedir renovação do temor de Deus, do temor do Senhor. Nós necessitamos disso. Nós, como cristãos, temos que ter o temor do Senhor cada vez mais, dia após dia, clamando para que o temor do Senhor ele nos renova, ele nos regenera. Né? E no verso 19 ele vai dizer: ó Deus, eu te peço que leves em conta tudo o que fiz por este povo. Né? Em outras palavras, irmãos, é interessante essa visão do verso 19, porque muitas das vezes a gente fala que as pessoas acham que o evangelho é ajudar o próximo. Sim, mas o evangelho é ajudar o próximo. Nós temos que ajudar o nosso próximo, as pessoas que vão aparecer no nosso caminho, mas sem a gente esperar a recompensa delas. Ou seja, sem a gente criar expectativas, não no sentido de que, por exemplo, eu fiz tanto por aquela pessoa e aquela pessoa não reconheceu. É uma pessoa ingrata. Não, nós não devemos olhar dessa forma. Já pensou se Neemias olhasse dessa forma? Neemias no capítulo 1 estava no palácio de Suzano, no palácio de inverno do rei. Ele tinha do bom e do melhor. Ele não tinha necessidade de sair de lá para vir para uma guerra dessa. Mas ele comprou essa briga, mas não esperando algo em troca. Porque sabe quando ele diz que, ó Deus, eu te peço que leves em conta tudo o que fiz por este povo? Ele não está esperando uma resposta do povo. Ele sabe que o que ele fez, a recompensa quem vai dar para ele é Deus. O galardão dele quem garante é o Senhor. Então, irmãos, ajudem o próximo, não criando expectativa, porque você pode se desapontar. Lógico, nós temos que acreditar na regeneração do ser humano, sim, mas se essa pessoa, depois de tudo que você ajudou, essa pessoa ainda virou as costas para você, não fique desanimado, não fique com um sentimento triste. Sabe por quê? Porque quem te recompensa é Deus. Em outras palavras, é isso que Neemias está falando. A sua recompensa, ela vem do Senhor. Né? Então é isso que nós devemos ter em conta. A nossa recompensa não é o homem que vai nos dar, mas sim é Deus. Então faça as coisas para o Senhor com amor, porque quem te recompensa é o Senhor. Só que para tudo isso acontecer, irmãos, e eu vou pegar nessa tecla porque essa tecla é muito importante. Clame ao Senhor para que o temor do Senhor se renove todos os dias na sua vida. Clame ao Senhor, porque o temor do Senhor ele nos deixa limpo. O temor do Senhor nos dá força todos os dias para nós prosseguirmos. Então, irmãos, sem o temor do Senhor, nós não conseguimos ir adiante. Amém? Esse é o estudo bíblico de hoje, um estudo um pouco mais curto. Nós concluímos o capítulo de número 5. Se Deus nos dá graça e vitória e nos conceder capacitação, nós vamos estar semana que vem fazendo a exposição do capítulo 6, tá bom? Então, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida deixe no comentário. Tá? E assim que possível a gente vamos estar respondendo, tá bom? Deus abençoe a todos, a paz do Senhor a todos, fiquem com o nosso Senhor Jesus Cristo.